Todos, bom dia, professora Edna. Eu agradeço o ressalto e parabenizo a ação da Secretaria de Finanças, dos seus funcionários, nesse esforço de apresentar para a gente. E, assim, é nítido para o nosso trabalho o impacto disso. Como eu dizia na outra audiência, é muito importante, a gente reconhece e vê o trabalho de todas as secretarias, mas essa audiência ela não tem o objetivo de mostrar para a gente só o trabalho realizado, mas para que a gente possa acompanhar o cumprimento de metas, né, que é o próprio nome da audiência, conforme manda a Lei de Responsabilidade Fiscal. E fez toda a diferença, professora, agradeço, secretária Sarodila, na programação, para que a gente pudesse acompanhar aqui o planejado e o realizado, né? E aí a gente consegue ver, ficam nítidas algumas coisas, eu vou citar uma pontualmente, com relação a uma ação, por exemplo, da Secretaria de Educação, mas, professora, eu não quero nem questionar necessariamente. E aí, junto, eu vou pedir fazer um segundo pedido, professora. Eu sei que vocês vão ter facilidade em atender, para também mandar com antecedência para a gente a apresentação daí, porque só nesse momento breve da apresentação, se fica difícil da gente acompanhar, chega bem recente, né, próximo da audiência, o PowerPoint, para que então a gente possa acompanhar o material e já vir com perguntas, né, prontas, elaboradas de forma prática. Mas um exemplo do que fica nítido a gente ver aqui e da importância dessas audiências e desse esforço coletivo do Poder Legislativo com o Poder Executivo pelas contas e pela prestação do serviço do município, é aqui, ó, ação número... Desculpa. Ação número 2044, né, do programa 2001. Aperfeiçoamento dos docentes do ensino fundamental. A gente vê aí um orçado, por exemplo, de R$210 mil e um liquidado de R$6 mil. Esse é um indicador de contas para a população que nos acompanha, que mostra, eu não quero nem questionar nesse momento, é só um exemplo mesmo, que em 4 meses a gente executou muito pouco do que está planejado para o ano, né? Então, eu não vou nem dizer em percentual, mas então a gente pretende executar R$200 mil nos 8 meses que faltam, né? E o planejamento disso, que a gente subentende que deva ser equilibrado, linear ao longo do ano, né? Então, fica possível da gente acompanhar esse tipo de coisa. E aí, ressaltando a importância disso também, eu quero lembrar um caso em que eu era estagiária aqui na Câmara Municipal, com a vereadora Poliana, e a gente fez uma análise da questão da dengue, uma análise orçamentária. E os números, por isso a importância disso, eles são capazes de mostrar para a gente, de prever situações, de apoiar o planejamento e evitar situações problemáticas. A gente verificou naquele ano, se eu não me engano foi 2012, que o orçado e o planejado e o realizado do orçamento da vigilância epidemiológica chegou em dezembro, quase no último quadrimestre, sem ser executado nem 20%. Qual foi o resultado do ano seguinte? Uma epidemia de dengue absurda, né? Porque o dinheiro, então as contas, os números mostrando e direcionando as ações no planejamento do setor público que são importantes aí. E aí, com relação à educação, eu tenho um único questionamento a fazer com relação à programação de obras, professora, foi uma verificação minha mesmo acompanhando as escolas, indo nos bairros e tal, e que eu agradeço também e parabenizo o trabalho, porque a gente vê nítida a qualidade, os funcionários, na medida do possível, satisfeitos, a qualidade também dos materiais, da estrutura. Mas na escola da Chácara Flórida, isso foi algo que eu tratei com o secretário, Sr. Bibiano, também. A gente verificou uma situação bem preocupante e que tem sido pouco falada, né? Eu fiz um documento, mas tem 3 salas de aula em que os alunos estão estudando em tendas, né? Onde não há sala, não tem paredes nas laterais, então eles estão expostos à chuva, ao sol ali. Eu achei, assim, gravíssimo, achei prioritário e eu não vi a tradução dessa prioridade no orçamento para que pudesse acontecer imediatamente. Então, se há o planejamento, o Sr. Bibiano, na oportunidade que eu estive lá levando o assunto, ele foi buscar o processo da licitação, foi meio enrolado, enfim. Mas qual a prioridade que se pretende dar para essa obra em específico, se será realizado na programação orçamentária desse ano ainda? Na verdade, o que a senhora está levantando é a questão do atendimento de tempo integral,
né? E que, num determinado momento, a gente fez com os diretores lá, há uns 3 anos, as possibilidades de ampliar, sobretudo ali na Chácara Flórida, que tinha uma demanda muito grande e que, de imediato, a gente não conseguia construir, por exemplo, né? Entretanto, era importante que as crianças fossem atendidas. O que nós decidimos, em função das demandas, que a gente vai sim, e já tem a previsão de construir 3 salas lá, né? O que não é ampliar a escola, é simplesmente fazer 3 salas de aula para que as crianças sejam atendidas, tá? Nesse caso do tempo integral. Para essas crianças que estão lá e que já estão sendo atendidas, inclusive, né? Mas a demanda cresce a cada dia, essa é uma verdade também nos bairros. A partir do momento que a gente começou a atender o integral e que o integral realmente tomou corpo, eu diria, né? Entre aspas, no sentido de ter realmente um currículo, de ter realmente pessoas especializadas para trabalhar com eles, a demanda cresce muito nos bairros, sobretudo nesses bairros longínquos. Então, a gente fica entre, óbvio, atender a população e atender na medida do que a gente pode fazer, né? Então, está previsto, sim, essas salas, nós olhamos como é que a gente vai fazer, serão salas pequenas, né? Pequenas, quer dizer, do tamanho que dá para construir ali, porque também a gente tem um problema ali na Chácara Flórida grande por conta das árvores que tem no entorno, né? E a outra coisa que está prevista lá em orçamento é justamente cobrir a quadra, reconstruir a quadra, né? E que daí a parte das árvores que a gente conseguiria, na verdade, remover para poder construir uma escola maior ali em função de demanda que a gente possa ter. Então, esses são os planos para a Chácara Flórida. Deve acontecer esse ano ainda, as salas? A previsão já está, na verdade, em andamento, que vai ser feito por nós mesmos, né? Pela própria prefeitura. Então, está dentro de uma proposta da própria prefeitura fazer essas construções lá. Tá? Nada, dispõe. Só queria complementar, a vereadora fez a observação de que no primeiro quadrimestre, você olha, na verdade, a execução é muito baixa. Lá nas nossas atividades, tem participado bastante. Obrigado pelas palavras. Presidente, por Sim, gentileza. vereadora Lorena. Secretário, quero também aproveitar e parabenizar pelo trabalho, reconhecer a capacidade de gestão dos investimentos, dos serviços que são vistos de forma prática pela população. E somente registrar mesmo a importância da gestão, mostrar para a cidade, firmar a posição de que sempre é possível fazer melhor e mais e atender mais pessoas. Então, almejo sorte e ainda melhoria na capacidade de alcance de vocês, nesses números que já são excelentes e que podem tender a aumentar ainda mais com a boa gestão dos recursos que vocês têm feito na Secretaria de Educação. Então, para registrar que o bom é melhor do que o ruim, o péssimo e o excelente é melhor do que o bom, e a gente tem que buscar sempre melhorar. Então, quando a gente faz críticas, aponta problemas da cidade aqui na Câmara Municipal, a gente fica feliz em ver os resultados positivos de vocês, mas é porque sempre há capacidade de melhoria e Taubaté tem esse potencial nítido na gestão de vocês e do prefeito municipal, né? Porque a gente saía de um cenário péssimo, sai para um cenário muito bom, e eu acredito que é possível fazer cada vez melhor ainda. Então, parabenizo e foco aí no André e em outros atletas que sejam taubatianos mesmo, então que a gente possa tender aí, esse é um ponto que eu gosto de firmar a posição, que sejam sempre os atletas taubatianos e que mais do que acolher gente de fora, que o planejamento, a gestão aí da Secretaria possa focar na base e formar atletas taubatianos. Certo? Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelas palavras, vereador Lorene. Só fazer um pequeno esclarecimento. Nós temos incentivado bastante os atletas da cidade, mas é importante destacar porque é um processo todo, né? Quando se fica muito tempo parado, você não consegue iniciar um esporte de alto rendimento só com os atletas da cidade. Então, nós precisamos trazer alguns atletas como esses campeões olímpicos, né? Para que a gente possa não só levar o nome Taubaté para fora, isso é o menos importante. O mais importante é proporcionar entretenimento para os amantes do esporte, através desses jogos, etc. Muitos taubatianos
tem participado nesses eventos e tenho certeza que grande parte da população assistiu ao final da Superliga na TV, para que a gente inicie esse processo tendo um espelho para que a gente comece a ter os atletas da cidade, né? E isso tem tido resultado. Hoje nós temos uma menina de Taubaté, que está na seleção brasileira, né? Infanto juvenil, capitã Lorene. A gente tem vários atletas hoje em seleção brasileira de Taubaté, que já vem desse processo e esperamos que daqui a alguns anos ele possa realmente ter aí uma grande maioria de Taubaté. Mas no início a gente precisa realmente ter... O investimento em outras modalidades, ela é insignificante, né? Então, mas o senhor já me explicou para nós que a própria Liga, né, que mostrou a necessidade desse montante. Porque funciona assim, vereador. A Liga manda um orçamento de todos os campeonatos que eles pretendem disputar, quantos jogos vão ter no ano, a previsão, né? E nós aprovamos ou não, normalmente aprova, né? E a aprovação ou não depende da aprovação de contas depois, no outro ano, né? Ah, vocês não fizeram tal campeonato, então por que vocês estão pedindo recurso? Então, na verdade, assim, o investimento está relativo ao interesse dos clubes. Se tiver o juvenil, está orçado para ter até o juvenil e ter mais uma categoria, se fosse o caso, tá bom? Me permite uma parte na sua fala, senhor secretário? Pois não. Só aproveitar, acho que enxerguei a oportunidade de registrar aqui também uma fala. Eu nem me atentei nela, mas com relação à Liga, ao futebol, eu estive lá conhecendo, entendendo a estrutura também, por demandas trazidas pela população, né? E tem a ver um pouco com a sua fala inicial, que foi da última pergunta do vereador Vanoni, com relação a criar um código de, não sei se seria postura a palavra, mas um ordenamento, uma regulamentação das atividades, o que deveria ser contrapartida do time de futebol por utilizar um espaço público, o campo no caso, né? Regulamentar e ter regras mínimas para a questão do aluguel, que a gente sabe que acontece, enfim. E eu fui acionada como vereadora, representante fiscalizadora, por alguns times que têm um embate justamente com qual é o time que está lá hoje utilizando a estrutura do campo. Então, eles questionam, né? Um outro grupo do bairro que tem um outro time, que questiona o time que está lá cuidando, que até reclama com relação a o banheiro está quebrado ali, que tem às vezes uma estrutura ou outra, e os caras não arrumam, eu fui lá sozinha, arrumei, enfim. Então eu iniciei um processo assim também de discussão, e aí quero me colocar à disposição para que possamos construir juntos, inclusive com os outros vereadores, de organizar mesmo uma regulamentação, porque com regras claras a população se sente mais confortável, o serviço chega com mais qualidade para a população, inclusive, que questionou a cobrança. Aos amigos do pessoal do time não se cobra. Aí eu que sou lá da população, da comunidade, não conheço ninguém lá, fui tentar utilizar e iam cobrar. Então, assim, para a gente ter mais regras claras realmente com relação a isso, aí me coloco à disposição também. E falei isso, inclusive, também com relação às associações de moradores de bairro. Mas aqui cabe a questão dos campos, a utilização dos times. Não, sem dúvida nenhuma. Vereador Gessé. Nós estamos em fase final da elaboração desse suposto regulamento de utilização. Numa comissão, eu nomeei uma comissão interna de alguns técnicos para desenvolver esse trabalho. O segundo momento é chamar os clubes, né, para discutir, e realmente precisa, porque é um grande problema aqui em Taubaté. Casos assim de um grupo da própria comunidade vem nos procurar, não deixa a gente jogar. A gente chama, a pessoa fala, não, mas eles eram do nosso grupo, brigaram com a gente, agora eles querem ficar no nosso lugar. Eu falei, você quer jogar? Então vou arrumar o campo para você jogar. Tudo bem. Eles usam sábado, eu arrumei para você no domingo. Não quero domingo, eu quero sábado, quero que você tire ele. Não, mas ele está lá há 10 anos e não tem ocorrido nenhum problema. Então é muito complicado, é muita dissidência, tem problema de pessoas que moram no campo, que causa problema, que não ajuda, porque antigamente tinha um documento, um termo, em que a pessoa podia morar lá, ser caseiro, mas ajudar na manutenção, né? E isso não acontece em muitos. Então, realmente é um problema que nós detectamos e estamos trabalhando em cima disso. Em breve a gente deve ter uma novidade em relação a isso, chamar os clubes que têm, né, a concessão, vamos dizer assim, informal. O trabalho que vem sendo realizado, tem alguns pontos para questionar. O primeiro deles é que eu não identifiquei na programação onde está o convênio
da FUNAP, né, do Serviço de Locação de Mão de Obra, e eu sei que o senhor coloca aqui os serviços executados, mas fica um pouco confuso para a gente até onde vai o escopo da Eco Taubaté e da FUNAP, né? Fica um pouco confuso, a gente tem a impressão às vezes de que são até serviços semelhantes e até onde cabe o escopo da FUNAP, dessa parceria, e aí eu não enxerguei aqui, até por isso, talvez se a gente receber com alguma antecedência, facilita nosso diálogo aqui na hora da apresentação, mas o quanto representa, né, no orçamento o convênio com a FUNAP, porque a gente sabe que é um grande valor aí disponibilizado para parceria público-privada, que vem executando seus serviços, com os ajustes aí também já tive a oportunidade de conversar com o senhor, que vem sido trazidos pela população, como a questão de acumular lixo, né, em algumas ruas. Eu até tirei uma foto esse fim de semana, porque está acontecendo ainda, mas eu entendo que são ajustes de gestão, né, com a parceria, com as pessoas responsáveis, para que possam atender da melhor forma, porque eles acumulam lixo ao longo das vias. E às vezes com chuva, com vento, os cachorros mexem, enfim, tem causado incômodo na população. Eu tirei foto esse fim de semana na Avenida JK, ficou lá durante o fim de semana todo os sacos de lixo ao longo da via. Mas eu sei que acontece no Barreiro, que foi um dos locais que apontaram pra gente também. Então, assim, que esses ajustes de gestão aí com a Eco Taubaté possa haver um plano de ação aí para listar, talvez até colher em parceria com a Câmara Municipal também o que vem sido apontado pela população para que seja feito, né, o quanto antes. E aí é onde separa o escopo da FUNAP com a Eco Taubaté e aonde está disponível aqui no orçamento, em qual programação, não sei se é o Cidade Limpa ou Cidade Bonita, que entra aí o quanto representa a parceria da FUNAP. Basicamente, que eu me recorde, por agora, acho que é isso. De resto, a gente vem vendo o resultado do serviço acontecer. Tem uma questão também com relação às estradas, que a gente já aponta, mas que eu sei que é uma parceria com a Secretaria de Obras, para que possa dar uma vazão melhor para a questão das estradas rurais, né? A população, nos períodos de chuva, e aí eu cito novamente o Barreiro, sofre com isso, porque os serviços deixam de chegar, né? O caminhão de lixo não chega. Eu sei que recentemente tombou um ônibus escolar, né, por conta da estrada que fica caótica, então para que possa haver aí um plano de prevenção, né, para não depois que o problema acontece, o cascalhamento numa rotina. E aí já conversei com o senhor também sobre uma proposta aí de ter claro, disponível, transparente para a população, numas iniciativas de projeto de lei que eu tenho tido, da educação, da saúde, mas para os serviços públicos também, para que o cronograma pudesse ficar disponível para a população entender, né, qual a rotina aí da limpeza, do cascalhamento, do serviço público. Acho que só tem a agregar e até facilitar. Antes de vir uma crítica, a pessoa tem a condição de saber que já está na programação, de que daqui 1 mês ou 2 vai estar acontecendo a limpeza naquela região, enfim. Basicamente isso. Acho que na parceria com relação à Secretaria de Obras para o planejamento do serviço de cascalhamento, vale ressaltar também a questão dos córregos aí, né? A gente tem a questão das cheias. Eu estive lá no córrego do Judeu e aí a gente viu a limpeza, a forma como ela é feita. Acho que é uma questão intersetorial, de uma política pública que precisa ser pensada em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente também, para que a limpeza seja feita de forma eficiente, porque da forma como a gente tem visto, joga a terra para cima, mas ela acaba caindo novamente, né? Então, chamar a atenção para esses 2 pontos e questionar o valor e o escopo do serviço da FUNAP com a Eco Taubaté. Obrigada. Okay. Bom, antes até, Alexandre, só um segundinho. Vereadora, o material da audiência pública nós deixamos aqui protocolado na Câmara no dia 25 de maio. A senhora está colocando alguma coisa antecedente a isso ou não? Porque foi 25 de maio que nós deixamos o material aqui na Câmara. Eu vou verificar, municipal. porque é só a questão da disponibilidade para a gente, às vezes, no sistema da Câmara, então eu posso questionar aqui internamente também para saber. Mas eu acho que, então, 1 semana antes é o suficiente, já fico agradecida. Então. Porque era uma coisa que nos incomodava também muito, né? Sim, nessa correria. Chegava no dia ou um dia antes, não. né? 25 de maio, coisa que também já estamos corrigindo esse curso. Tá ótimo, tá então, bem? obrigada. Nada. Bom, com relação à rubrica da FUNAP, como a Eco Taubaté ela é
remunerada por tarifa, ela tem, obviamente, as obrigações de investimentos e de adequações durante o contrato. Então, ela vai construir uma usina de resíduo hospitalar em Taubaté, vai construir uma usina de redução de massa, né, que são 110 milhões de reais de investimento, onde você pode gerar energia elétrica, gás, vapor. Temos também a usina de resíduo de construção civil, que entra o ano que vem, onde a prefeitura vai reutilizar esse material que vem da construção civil nas próprias obras municipais e podendo até abrir uma chamada pública para até vender esse produto para empresas e que tenham necessidade de fazer algum tipo de obra com relação à parte de infraestrutura, pavimentação do seu parque industrial. Então, a FUNAP, ela veio desde lá de 2014, se não me falha a memória, fazendo esse trabalho de compensação junto com o que nós tínhamos de acordo com a demanda da cidade, né? A gente foi trabalhando. E o que a FUNAP está fazendo agora até junho? Então, ela veio complementando esse trabalho que a ECO começa agora em 1º de junho, com a nova estrutura, e a gente vai remanejar a estrutura da FUNAP para essas ações que eu falei, que são as melhorias com relação ao cemitério, com relação a praças, com relação a alguns parques, nós precisamos fazer também alguns reparos. Então, eles serão destinados para essa atividade e não mais a atividade de complementação que eles tinham com relação até o cronograma da ECO Taubaté, apesar dela já ter tido uma ação de avançar e acelerar o processo de investimento em algumas outras áreas. Então, a FUNAP, a finalidade dela era um complemento até que a ECO Taubaté entrasse dentro do cronograma. Então, mas a finalidade dela, da FUNAP, é atender várias áreas da prefeitura. Nós temos eletricistas, temos pessoas que trabalham na cozinha piloto, temos pessoas que trabalham com o engenheiro Bibiano na parte de obras, pessoas que dão apoio na Secretaria de Esportes e outras secretarias, são várias atividades, pintura, enfim. Essa é o escopo dele, né, do contrato, é para essa finalidade. Obviamente, agora, com a entrada dessa força agora da tarefa da ECO Taubaté, a gente consegue destiná-los para essas ações de melhoria de praças, que é o caso da minha pasta, e outras melhorias, como o campo de futebol, que a gente vai poder integrar junto com o Bibiano. Então, assim, só para deixar bem esclarecido isso. Com relação à parte da coleta que a senhora mencionou, teve comigo lá, nós já fizemos 2 ações junto ao superintendente da ECO Taubaté, que eles não podem fazer esse tipo de atividade, ou seja, o lixo tem que ser coletado porta a porta, ele não tem que ser acumulado em esquina alguma. A gente tem notificamos a própria ECO Taubaté sobre esse assunto e a gente encontrou uma melhora. Obviamente que estamos lidando com seres humanos, infelizmente a gente nos deparamos com alguns problemas, mas a gente está policiando, está fiscalizando, eu acredito que mais um tempinho aí a gente consegue tirar esse vício que realmente não é positivo, é extremamente negativo para a cidade, porque acontece o que a senhora falou, né? O cachorro vai lá, estoura, depois desce o churume, aquela coisa toda. Então, isso aí é importante que nós tivemos junto em reunião, foi importante essa intervenção, porque a gente tem uma cidade enorme, nós temos 2.900 ruas para poder fazer coleta, algumas dia sim, dia não, outras diariamente, na área central diariamente. Então, é passível que aconteça uma falha ou outra. A parte de cascalhamento, a gente tem conversado com o Fernando Catayama e com o Bibiano, e a gente esse material que vai ser da usina, que vai ser construída, é para essa finalidade, para cascalhamento, para melhoria do viário, não só da zona rural, por algumas áreas, alguns setores urbanos também, que a gente tem problema com relação ao acesso dos caminhões. Mas também já orientamos a empresa para que entre com veículo leve e faça a coleta independente do acesso ou não, nem que seja propriamente a pé, ou com um carro, né, uma caminhonete, um carro mais leve, mas que atenda a necessidade da população, tá? Com relação a isso. Ok? Boa tarde já, né, secretário Sr. Bibiano, obrigado pela sua apresentação. Venho trazer alguns pontos. Também tive a oportunidade de conversar ao longo desse primeiro... a gente está falando aqui do quadrimestre, mas já estamos quase encerrando um semestre, né? Levando algumas demandas da população, principalmente as questões dos bairros, do gabinete itinerante que a gente faz, enfim. Mas eu quero apontar com relação a obras em específico, uma questão de que eu sempre chamo a atenção para a qualidade do gasto público. Eu acho que fica evidente mais na pasta do senhor, né, com relação às obras na cidade. Cabe para todos os outros assuntos, como eu falei aqui anteriormente, ressaltamos o trabalho que vocês vêm executando de transformação, de melhorias, sempre há melhorias e sempre há, também como o vereador Vanoni falou em algum momento aqui, infelizmente a gente está aqui para apontar problemas, né?
e juntos buscar soluções e melhorias para a qualidade de vida da população de Taubaté. Eu quero falar com relação a uma obra em específico, mas ela traduz muitas outras obras que acontecem na cidade. Eu estive na UBS mais do Três Marias, né? Que foi, não tem acho que 2 anos, né, da inauguração, 1 ano e meio, pelo que eu vi aqui das datas de inauguração, enfim. Fui tomar a vacina, também aproveitar para exercer a fiscalização, enfim. E aí a vacinação estava acontecendo numa outra sala, que não a própria da vacinação, por um problema na instalação elétrica da sala. E aí, na sala em que eu estava tomando a vacina, que não era a sala própria da vacinação, a gente olhava para o teto e via ali goteira, toda uma questão do prédio também já em deteriorização, né? Enfim. Então, eu registro aqui a cobrança, a preocupação para a questão da gestão dos contratos, das licitações, das empreiteiras, das empresas prestadoras de serviços para os municípios, para o Estado, para o país, né? A gente vê aí uma situação triste de corrupção que envolve o setor privado, e a gente não tem que lembrar só do setor público, né? Mas os empreiteiros, empresários, o interlocutor do setor público, que também, de uma forma nada cívica, descumpre os contratos, coloca materiais de baixa qualidade, não compatíveis com o que às vezes é contratado, né? Mas que possa ser cobrado desses prestadores de serviços, desses empreiteiros. A gente sabe que a nível nacional o que acontece é justamente um processo de corrupção, né? Em que não se cobra do empreiteiro porque você possui benefícios vindos deles, né? E eu acredito que não é o que acontece em Taubaté, e sei que não deve acontecer, mas que vocês possam exercer essa cobrança para que os prédios públicos, para que as obras, para que o dinheiro da população de Taubaté seja investido com qualidade e cobrado desses interlocutores, empresários, empreiteiros, para que as obras se mantenham com qualidade. Outro caso recente que revolta a população é a questão do camelódromo, né? Onde já se viu uma obra que sequer foi inaugurada, ela já passa por reformas, né? Reforma de uma obra nem inaugurada. A questão da rodoviária nova, eu acho que ainda também é uma questão mais de gestão, não necessariamente de obra realizada, está por acontecer, mas aí já entro num segundo ponto até, que é a clareza, especificidade, e eu ressalto, parabenizo, reconheço a melhoria, a intenção, a vontade da Secretaria de Finanças e de vocês como um todo em melhorar a apresentação para a gente, mas eu luto e vou continuar lutando, é uma bandeira pessoal minha pelo orçamento, pela transparência, sei que os outros vereadores nessa casa, a população fazem isso também, mas quando eu enxergo aqui, aí pergunto ao senhor, talvez o senhor fique difícil de responder, não sei a numeração do slide aí, mas a ação 1095, por exemplo, ela prevê lá no programa 5010, que é da política de infraestrutura, e a ação 1095 fala de construção, ampliação e reforma de prédios públicos. A dotação prevista é de R$190 mil só para investimento e não foi liquidado nada. Para mim, eu não sei aonde caberia a reforma da rodoviária, por exemplo, né? Então, esse é o grau de detalhamento que nós já estamos avançando, secretária. Eu agradeço, parabenizo mesmo e quero somar forças e dar minha contribuição, inclusive apresentando um modelo, possivelmente. Sei que vocês estão abertos a receber. Já estive conversando com a senhora também no início do ano, né? E vou fazer isso para dar minha contribuição, para que a gente possa ter, acho que é uma sinergia da Câmara Municipal, da população e do Poder Executivo, de todos os órgãos, para a gente entender a previsão, o planejamento da realização dos serviços públicos e das obras, onde fica mais nítido, para que a gente possa entender o que está previsto no ano, como está previsto. O senhor vem e mostra aqui, eu fico muito agradecida, quais foram as obras na Secretaria da Educação, as escolas tal, na saúde, as unidades de saúde XYZ, no esporte tais quadras, e aí é importante a gente poder bater isso com lá o momento da lei orçamentária, com planejamento, né? Como eu não pude identificar aqui aonde está necessariamente a obra da rodoviária, por exemplo, no planejamento a gente poderia verificar a execução com qualidade. Isso é um passo da democracia que leva a outros, né? Como a participação, a ampliação da participação popular, das pessoas podendo dizer o que é prioridade ou não para elas, além, é claro, do projeto do governo, né? De um governo eleito para executar o seu projeto, mas que possa haver cada vez mais participação. Então, é só passos incrementais mesmo. Eu questiono aonde estaria a obra da rodoviária e o valor,
porque não consigo identificar na programação e na ação, e chama atenção para o senhor que tipo de ações estão sendo feitas ou podem ser feitas para essa questão da cobrança mesmo dos prédios de obras recentes que a gente vê na cidade já se deteriorando com problemas, para que possa ser cobrado aí do empreiteiro, de quem realiza a obra, certo? Obrigada. Eu é que agradeço, Lorene, a oportunidade da gente esclarecer alguns pontos aqui. Antes eu queria parabenizar você pela maneira de você trabalhar, esse gabinete itinerante, você esteve lá com a gente. Eu acho que é importante esse contato do vereador com o secretário numa reunião, porque permite que a gente coloque também os problemas, as dificuldades que a gente tem, certo? E, como a gente diz, a gente num linguajar mais caipira aí, para que a gente possa puxar a corda numa direção só e aproveitar da melhor maneira os recursos públicos, certo? Eu agradeço você e acho que é muito válido essa maneira sua de trabalhar, de fazer essas visitas, pelo menos para mim, lá foi muito útil, eu achei muito útil, porque a gente pôde colocar muita coisa, certo? Que às vezes o vereador interpreta de uma tal maneira, mas se você explicar exatamente o que acontece, as dificuldades que a gente tem, o porquê que às vezes não foi executado ou não, isso facilita até para vocês mesmos, junto com os eleitores de vocês no campo. Bom, com relação à questão de obras, especificamente o caso da UBS lá do Três Marias, é uma das grandes preocupações que a gente tem, se não a principal preocupação que eu particularmente tenho, é exatamente a gente executar o contrato exatamente como está especificado memorial descritivo e projeto. A gente tem uma discussão lá com os meus engenheiros constantemente a respeito disso. Nessa segunda-feira de manhã, inclusive, nós fizemos uma reunião lá de 2 horas, exatamente para colocar essa situação, porque o engenheiro fiscal, ele tem que analisar o projeto, ele tem que entender da obra mais do que o mestre de obra que está lá, porque senão o mestre de obra vai passar a perna nele. Com relação à questão de materiais também. Quando se detecta alguma coisa irregular, imediatamente a gente faz a notificação para a empresa que executou a obra, e a maioria das empresas, elas têm atendido as notificações. Seria interessante, por exemplo, se vocês tivessem acesso nos nossos processos de licitação de obra, porque ali dentro fica todo encartado, todo o histórico da obra. Então ali estão as notificações que a gente faz para as empresas, no sentido de trocar eventualmente materiais que não sejam da qualidade especificada no memorial descritivo. Ali consta as notificações que a gente faz para a empresa para que ela mantenha o ritmo da obra, cumpra o cronograma. Ali dentro tem também, dentro desses processos, tem os pedidos, as nossas representações, a representação que a gente faz ao departamento de compra e ao jurídico para que multe as firmas, para que pune as firmas. Para você ter uma ideia, nós já punimos e inclusive excluímos do quadro de fornecedores da prefeitura 5 empresas que não atenderam, que não fizeram o serviço decente. Nós já excluímos essas 5 empresas. E tem outras tantas que a gente está em fase de aplicação de multa exatamente pelo não cumprimento, pela inadimplência do contrato, certo? Essa é uma preocupação muito grande. Eu posso garantir para você que a fiscalização é feita da melhor maneira possível, mas eventualmente acontece de apresentar algum problema. Esse caso específico lá do Três Marias, da UPA lá, foi verificar, simplesmente tinha caído um disjuntor. E o pessoal da operação da UBS não sabia exatamente onde que ia ligar esse disjuntor. Antes da gente fazer o recebimento da obra,
tanto da Secretaria de Educação, como da Secretaria de Saúde, enfim, de outras secretarias, normalmente o procedimento que a gente faz é o seguinte: a gente pega o engenheiro fiscal, pega o engenheiro responsável da firma que executou a obra e pega um funcionário da secretaria que vai utilizar a obra, 1 ou 2 ou 3 funcionários, exatamente para fazer um check-up final. Então, por exemplo, se é um posto de atendimento médico, vai alguém da enfermaria, alguém do odontológico, certo? Alguém que cuida dos gabinetes onde são feitas as consultas. Eu normalmente solicito da secretaria que também vá, de vez em quando, fazer o acompanhamento, mas no final a gente faz esse check-up em conjunto. Então, nesse momento, se funciona todos os equipamentos, se funciona, enfim, para a gente ter, embora o fiscal já tenha verificado a situação de normalidade, mas é uma oportunidade do funcionário da secretaria que vai prosseguir com a atividade para ela tomar conhecimento e não acontecer exatamente isso que aconteceu lá. Olha, não consegui usar a sala, não conseguiu. A gente até fez uma notificação para a empresa, tudo. Depois a empresa ligou para mim e falou: olha, nós fomos lá, mas era um problema de disjuntor que tinha estourado. E também ocorreu lá alguns vazamentos no teto, isso que você está falando, que ficou feio a parede lá, mas foi em função daquela chuva anormal que aconteceu em janeiro, que não foi só lá naquele prédio, em outros prédios também ocorreu, que é uma chuva fora da normalidade. Mas eu garanto para você que a gente tem uma das grandes preocupações que eu tenho, uma das maiores preocupações que eu tenho é exatamente fazer cumprir essas exigências, cumprir as normas contratuais, certo? Tanto é que até hoje nós tivemos alguns apontamentos do Tribunal de Contas com relação a obras, né? Mas não tivemos apontamento, por exemplo, com relação à qualidade de obra, certo? Graças a Deus eles têm feito. E na medida que eventualmente aparece algum defeito, algum vício construtivo, imediatamente a gente notifica. Foi o caso que aconteceu, por exemplo, tanto com a UPA San Marino como a UPA lá do Barranco. A obra foi concluída, a gente fez diversas notificações para a firma, para ela corrigir os vícios construtivos que tinha. Ela não atendeu. Nós solicitamos a punição, aplicamos uma multa bem grande, inclusive, sobre em cima do valor desses serviços que ela não executou, certo? E aplicamos também a penalidade, que é não poder participar de licitação num período de 2 anos, certo? Nós tivemos um problema lá, inclusive, de serviços que não foram aceitos, que infelizmente já tinham sido pagos, nós entramos com uma ação judicial para rever isso. O Tribunal de Contas está acompanhando isso também, certo? A gente é muito rigoroso com isso. Com relação ao camelódromo, embora não seja da minha área, porque o gestor do camelódromo, quem coordenou as despesas lá é a Secretaria de Serviço Urbano. Mas eu posso responder, embora ele não esteja aí, eu posso responder por ele. O que aconteceu lá? Na realidade, foi construído prédio, tinha uma previsão, o projeto previa exatamente o que que foi feito hoje lá. Mas houve um questionamento, o engenheiro lá do Décio está ali, se ele puder confirmar para a gente lá, houve um questionamento do pessoal que ia utilizar para que fosse executado daquele jeito, certo? Tanto é que houve um trabalho tremendo para se ajustar dentro do processo, porque estava previsto um tipo de fechamento e foi feito outro tipo de fechamento. Concluiu-se a obra e, na sequência, o mesmo pessoal que tinha pedido para fazer a obra, para mudar o sistema de fechamento, solicitou que fosse alterado para aquele sistema inicial, certo? Então, logicamente, quem pode responder melhor isso é o Alexandre, porque é da área dele, mas eu tenho essa informação, certo?
E ele está retornando, desculpa só estar cortando, acabou a entrevista dele, inclusive ele está retornando, ele vai dar essa resposta. Bom, e se me permite uma parte, mas eu gosto de registrar, vocês sabem a minha posição, por isso a importância da participação da população nos processos decisórios, né? E se a gente faz a participação antes, previamente, a gente não tem que corrigir a rota, e se a gente faz de forma institucionalizada, aí não tem como voltar atrás também, né? Então, faço força aí também aos processos participativos, que é o que eu luto também, e me coloco sempre à disposição para que a cidade possa avançar numa democracia mais participativa ainda. É uma das coisas que eu, desde o início da administração, a gente já é funcionário antigo de carreira, graças a Deus eu tive a felicidade de até a construção desse prédio aqui, foi a gente que trabalhou na construção desse prédio aqui, o vereador Vanoni sabe bem disso. Eu tenho uma preocupação muito grande e peço para os secretários para que durante a execução da obra eles mandem funcionário deles também fazer fiscalização. Eu já tive até alguma discussão com secretários, porque na cabeça deles, não, a obra não é comigo, a obra é de você que tem que se virar lá. Mas o que acontece? A gente tem que trabalhar em cima do projeto. Aí, de repente, no consultório médico, olha, a pia é desse lado, no consultório médico tem um projeto, a pia é desse lado, a mesa desse lado, aqui vai ficar o ar-condicionado, enfim. A gente executa daquele jeito. Só que nem sempre é o que realmente o médico precisa. Depois que está pronto, que o médico vai lá, não, mas isso aqui está errado, onde é que já se viu? Está para lá e está para cá. Então, é uma discussão que eu tenho com os secretários, exatamente para que, na medida do possível, eles acompanhem a obra e a gente oriente essas correções durante a execução. Tá? Porque depois que está pronto, não tem como a gente exigir que a firma quebre e faça de novo, porque ela fez corretamente. Certo? Felizmente hoje não está acontecendo mais isso, porque eles acabaram entendendo essa situação e realmente tem sempre gente deles acompanhando também, certo? Então isso ajuda muito a gente, né? Com relação à rodoviária nova, também eu peço desculpa para você, eu não posso dar essa informação porque essa rúbrica não é minha. Quem coordena os orçamentos referentes à rodoviária nova é a Secretaria de Serviços Públicos, certo? Tinha mais alguma coisa? Eu não me lembro. Tá? Vereador Vanoni. Secretário Juliano, boa tarde. Só dois questionamentos que eu gostaria, na realidade, Secretário, parabéns pelo trabalho, e eu vejo que, na verdade, o vereador Vanoni já abrangiu todas as questões que eu gostaria de falar, só somar peso com relação ao contrato da ABC mesmo, e é esse serviço que é muito boa e positiva a pesquisa, inclusive, que traduz, né, que mais de 60% aqui com relação a, estava olhando o tempo de espera, por exemplo, 60% da população coloca como ruim ou péssimo, né? São números alto, 50% com relação ao cumprimento dos horários ruim ou péssimo também, enfim. Então, uma gestão forte, a gente viu o número de multas que vocês têm dado à empresa, mas a administração do município, a gestão da mobilidade na cidade de Taubaté precisa dar resposta para a população, e se não for a multa, o pessoal sempre fala da questão do monopólio, né? Eu particularmente nunca estudei a fundo para também não falar ou dar sugestão errônea, então prefiro não falar, mas que possa ser feito um plano de ação com relação a isso. Eu pontuo duas linhas aqui que foi alterado o itinerário, a 2 e a 9, e eu estive lá na cidade de Jardim, o pessoal reclama, né, do Continental, a linha 2, e a 9, se eu não me engano, não é a Vila Aparecida, não, é a 19, São Gonçalo, né? A população reclama lá no bairro, e esse é só um dos casos de que os ônibus que vão para a região, eles passam todos juntos aqui no centro, né? Ali na Tiradentes e tal. Então chega um atrás do outro. Aí você perde um, perdeu todos, e aí você vai ficar 1 hora aguardando o próximo, né? Então
impacta ali no tempo de espera, naquela pesquisa, enfim. É preciso uma força-tarefa forte aí com relação ao serviço prestado, né? Então é só registrar a gravidade disso mesmo, que o senhor possa, inclusive, dar tarefa, se houver o que a gente possa fazer aqui na Câmara Municipal para contribuir. Eu, particularmente, solicitei por requerimento e aguardo, então, é só isso, o plano ali do itinerário de todas as linhas de ônibus da ABC, para que a gente possa estudar e, quem sabe, fazer alguma sugestão também. É isso. Só para complementar as colocações da vereadora, vou dar uma verificada nessas duas linhas para ver o que está acontecendo. A gente está definindo índices de qualidade lá pela secretaria, que a empresa vai ser obrigada a atender. Então, índices de atendimento, índice de cumprimento de horário, índice de cumprimento de viagens, para a gente poder definir um padrão de qualidade e deixar isso bem transparente também para a população, para o usuário poder acompanhar. Então, a gente tem fiscalizado a empresa, temos feito as autuações. E vou verificar especificamente essas duas linhas aí para ver esse intervalo entre elas, se realmente está sobrepondo, para a gente não ter esse tempo de espera tão grande nos pontos. Obrigado. Então, a última apresentação da Secretaria de Mobilidade Urbana.